Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast. Eu sou a Gi. Eu sou a Leti. Gente, esse episódio, ele surgiu de uma conversa entre eu e a Gi, que a gente tava juntas pensando quais temas a gente queria falar com vocês. E aí surgiu a ideia da gente falar da coragem e do medo de lidar com as próprias emoções. Quem assistiu o episódio 9, que é sobre tomada de decisão, e o episódio 11, que é o anterior, que é sobre o tempo que a gente passa nas telas, vão ter alguns pontos em comum, como assim também com outros episódios do canal. Mas uma das coisas que eu tava pensando quando eu estava refletindo sobre esse tema é a questão de que eu acho que muitas pessoas simplesmente fogem do autoconhecimento por esse medo de lidar com as emoções. Porque o autoconhecimento, ele vai fazer a gente mexer em coisas internas que mexem com emoções que às vezes a gente tem guardadas ou emoções que a gente não quer muito sentir. Então, muitas pessoas acham que tem trava do autoconhecimento e fogem um pouquinho dele por conta disso. Só que é extremamente importante a gente lidar com as nossas próprias emoções. É extremamente importante, na verdade, sabe? Tanto pela gente, quanto pelo outro que convive com a gente também. Com certeza. E assim, é um lugar desconfortável, né? Porque muitas vezes a gente tem que vasculhar as coisas, tem que entender, tem que investigar. Mas é isso, assim, o quanto é importante pra gente mesmo e também para as nossas relações, para serem relações melhores, qualidade melhor das relações, das conversas, que é o que a gente falou também no episódio 1, né? Então eu acho que assim, é um dos grandes pontos chaves e daquelas habilidades que realmente muda tudo. É, exatamente. Assim, de fato é muito importante. Sim, exatamente isso, porque eu acho que a habilidade de você, uma grande habilidade para você desenvolver é a habilidade da inteligência emocional, né? E aí o Daniel Goleman, ele traz 5 pilares da inteligência emocional. Aí queria trazer aqui para vocês porque eu acho interessantíssimo. E ele é como se fosse um grande resumo, assim, da nossa conversa. Só que... E também gera muitos insights, né? Então, o primeiro pilar, ele é o do autoconhecimento mesmo, que aí é você conhecer as próprias emoções e você ser capaz de analisar e prever as suas reações. Então, eu acho que essa questão de você, como você vai reagir e lidar com cada uma das suas emoções, acho que é uma grande chave, assim, Total. né? Pode ir super me complementando, tá, amiga? Se você quisesse bater aí algum insight pra gente não perder. O segundo pilar, ele é a autorregulação, que é você controlar as emoções, especialmente no momento de tensão, no momento em que você tá sentindo. Acho que esse, na verdade, é o maior desafio da inteligência emocional. Total. É você se autorregular na hora que você tá sentindo o negócio. Acho que é ali que é um gancho, assim, sabe? O terceiro pilar é a automotivação, que é você... E achei interessante a definição dele de automotivação, que é usar as emoções de forma adequada. Achei muito interessante, porque a gente tem todo um episódio sobre motivação, e aí a hora que eu li, eu falei, cara, é tão simples, mas... E não é tão simples. A gente acha que a gente vai pra motivação. Quando você fala automotivação, parece que é você, tipo, super se motivar a fazer as coisas. Mas é simplesmente você usar as emoções de forma adequada. Achei interessantíssimo. Aí tem a empatia, de você colocar-se no lugar do outro e compreender os sentimentos e as atitudes do outro. E a habilidade social, de você manter boas relações interpessoais. Então, eu acho muito interessante, assim, esses 5 pilares que ele traz sobre inteligência emocional, que aí, né, gente, na verdade, daria um estudo inteiro, daria um curso, existem cursos de inteligência emocional para você Em breve, poder... Letícia também vai ter o dela. Em breve, para você poder destrinchar e estudar. Só que é interessante você fazer esse exercício de autopercepção sobre as suas emoções. Então, acho que se você pegar também os 5 pilares da inteligência emocional do Daniel Goleman, pô, dá pra você, quase como um caminho do artista, é o caminho do Daniel Goleman, entendeu? Dá pra criar um negócio. E é muito interessante a gente desenvolver essa habilidade, gente, porque é um pouco o que a gente estava conversando antes. Quando você desenvolve a inteligência emocional, ela é um baita presente pra você. Só que ela é um baita presente pra quem convive com você também. Porque as coisas, elas se atropelam um pouco, né? Sim. E eu acho que tem um ponto quando você fala isso, né, de que é bom pra gente, eu fico pensando que é isso, a gente vai passar o resto da vida na nossa própria companhia, né? Então, assim, como que é viver dentro da gente? Qual que é essa qualidade, sabe? A gente vai estar sempre ali. Então, eu acho que tem uma responsabilidade nossa em tornar esse lar, em tornar esse lugar o melhor possível pra gente viver, sabe? Sim. E às vezes a gente meio que quer ser inadimplente.
Tipo assim, eu vou habitar aqui, mas não preciso fazer nada. Uhum. Deixa essa bagunça aqui, deixa o medo, deixa a raiva, deixa tudo, sabe? Tudo bagunçado, tudo em cima das roupas, tudo em cima do sofá. E não tem problema, só eu habito aqui mesmo, ninguém entra, ninguém sai. Sim. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que não, é importante sim. Porque quando a gente se relaciona com um outro, todas essas emoções que estão ali todas bagunçadas, elas vão se mostrar. Sim. Né? Não tem como a gente, não vou sentir nada. Não existe isso. E um ponto que eu queria falar quando você falou desses pilares, que eu acho interessante, é que muitas vezes a gente acha que as respostas e as reações às emoções são iguais. Só que eu acho que o fato da gente se conhecer e prever também nos mostra o quanto a individualidade de cada um vai modificar a reação. Sim. Porque assim, cada pessoa, por exemplo, eu posso me relacionar com medo me afastando, me isolando. Você já pode querer ir lá falar com a pessoa. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento pra gente realmente entender como eu, Giovana, respondo. Será que essa é a melhor forma de eu responder a essa emoção? Será que eu estou indo pra onde dessa forma? Qual é a consequência da minha reação? E a gente vai aprendendo sobre isso, a dosar, a regular. E aí a gente chega nesse ponto da inteligência emocional. Eu tô respondendo desse jeito. Pra mim, na hora eu dou vazão, então é legal. Só que pra quem convive comigo é péssimo. Sim. Ou, por exemplo, não é tão interessante porque eu não chego a nenhum lugar com esse tipo de reação. Então eu acho que é toda uma coisa muito encadeada, Sim, assim, né? Você vê que total. tá tudo ligado uma coisa na outra. É um grande quebra-cabeça. É Total. realmente um grande quebra-cabeça. Essa parte relacional, né, da inteligência emocional, ela é muito fundamental, na verdade, para qualquer relação, principalmente essas que a gente convive muito. Porque isso de você se autoconhecer e porque um dos pilares é a empatia. E a empatia é você tentar entender a visão de mundo do outro. Então é justamente linkado com isso que você está dizendo. Eu sei que eu reajo dessa forma. O quanto, por exemplo, o meu companheiro ou a pessoa que eu moro junto, ele vai reagir com essa minha ação. O que ele vai interpretar dessa minha ação? O quanto também. Ou, por exemplo, antecipando tudo isso. Se você sabe que a pessoa que você convive ali, ela tá sentindo tal emoção, se você também tem essa percepção do outro e essa empatia com o outro, você já sabe que o outro, por exemplo, não lida muito bem com aquilo. E você encontrar e respeitar a melhor forma de lidar com aquilo também. Isso também é uma questão de inteligência emocional. Você saber que o que é do outro e você deixar ele sentir. Porque eu acho que muitas vezes também, além de a gente não querer sentir certas emoções, às vezes o exterior também não tá deixando a gente sentir algumas emoções. E isso vai muito para a questão da criação. Por exemplo, uma conversa que eu tenho muito grande com o meu irmão, ele é 2 anos mais velho do que eu, né? Pra quem não sabe, a gente já sabe. E ele fala muito isso, assim, uma vez ele fez eu, meu pai e minha mãe, assistimos um documentário, a gente morava todos juntos ainda. Ele fez a gente assistir um documentário, que era um documentário muito bonito, eu vou tentar descobrir o nome pra deixar lá no Instagram e no destaque de citações do nosso Instagram. É um documentário que falava o quanto a criação do homem não é permitida o homem sentir emoções. Então, todas essas falas de o homem não pode chorar, e se o homem conversar sobre as emoções, e se o homem se abrir, e se o homem... É porque aí entra toda uma questão de, tipo, falar que o homem é gayzinho, é viadinho, enfim, gente, é tudo uma coisa muito... que precisa ser totalmente desconstruída. Eu acho que já tá sendo desconstruída, mas... existe muito essa emoção, acho que sim, um pouco, principalmente, acho que tem dos lados, na verdade, dos homens e das mulheres, o que cada um pode sentir ou não, porque, por exemplo, também, parece que uma mulher não pode se sentir revoltada, parece que uma mulher não pode, então, o homem, ele não pode sentir tristeza, chateação, e a mulher não pode sentir raiva, não pode sentir revolta, então, existe toda uma questão de criação e cultura social de que a gente não pode sentir certas emoções, então, o quanto também a gente deixa o outro que a gente convive sentir as emoções de que ele precisa sentir. Total. Porque as emoções, elas trazem um aprendizado. A gente vai aprender com elas. E eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, parte desse lugar da gente se autorizar a sentir e também de mostrar pro outro que é seguro sentir, né? Como se você mostrasse, tá tudo bem, você pode sentir o que for, que a gente vai estar aqui para lidar com isso. Sim. Né? Essa segurança da rede de apoio também, eu acho que ela é muito essencial. E quando você falou isso da empatia, me veio num lugar de que às vezes, e eu já ouvi muitos lugares falando, empatia é se colocar no lugar do outro. Eu acho que é impossível se colocar no lugar do outro. De verdade, eu acho que não existe essa possibilidade. Porque as realidades e as vivências são outras. O que dá é para você pegar
aquilo que o outro sente, a partir do que o outro tá falando, e você se imaginar nesse lugar, sabe? E também não é nenhum lugar tão palpável. Porque se, sei lá, por exemplo, eu falar pra você, Lê, perder meu pai foi muito difícil. Eu sinto essa dor, eu sinto... Você não perdeu seu pai, então você não sabe o que é sentir aquilo. Mas você imagina. Sim. Por quê? Porque você já pensou em algum momento sobre esse momento, sabe assim? Então eu acho que a empatia é esse lugar de você pegar a emoção que o outro tá te mostrando e pegar aquilo que o outro tá te trazendo e trazer pra perto de si. Aproximar isso e ver o que você sente a partir disso, sabe? E não se colocar no lugar, porque eu acho que isso não dá de fato, sabe? Que o meu pai não me mate aqui, mas eu vou fazer um jabá dele. Porque o meu pai, já falei, ele tem uma empresa de desenvolvimento profissional, ele é maravilhoso, e pessoal. inclusive. Eu sou fã, filha de peixe, peixinho é. Mas o meu pai, ele diz nos treinamentos dele que quando ele vai introduzir o assunto da empatia, ele sempre pergunta pra alguém, quem é casado? Aí você fala, eu. Aí ele fala assim, legal, você casou por quê? Aí as pessoas sempre respondem, casei pra ser feliz. Aí ele, então, você não casou pra você ser feliz, você casou pra fazer o outro feliz. E o outro casou com você pra fazer você feliz. Então eu acho que aí, essa introdução da empatia é isso. Quando eu vou me colocar no seu lugar, não é pra pensar o que eu faria no seu lugar. Não é pra pensar o que eu sentiria no seu lugar. É simplesmente entender que você tem uma visão de mundo, você foi criada de uma maneira, você tem todo um contexto, você tem sinapses e percepções de um mundo que é desta maneira, eu tenho de outra. E eu, te conhecendo, fazer o possível pra tentar entender o seu jeito de ver o mundo. Então eu acho isso, assim, a empatia é um estudo muito grande, eu acho, e excepcional pra todas as relações. Ela é um desafio. Total. Porque a gente, muita gente realmente só fala assim, você tem que vestir o sapato do outro. Não dá pra você vestir o sapato do outro porque você não é o outro. Que eu acho simplista, né, você falar isso. É muito simplista, exato. Só que você tem que fazer o esforço de conhecer o outro e tentar entender como que o outro enxerga as coisas. Esse é o ponto pra mim. Essa é a questão, sabe? Então, acho que a empatia é um dos pilares. A gente foi muito pra esse lado, né? Achei interessante mesmo. Mas eu acho que tem tudo a ver. E aí, eu acho que todo esse contexto, ele é possível, principalmente na empatia, quando você já sabe um pouco lidar com as suas emoções. Porque o processo, ele é primeiro dentro, para depois ele ir para fora. Você só vai ter a capacidade de lidar com tudo isso de fora a hora que você consegue muito bem lidar com tudo que tá dentro. E aí, pra gente lidar com tudo que tá dentro, a gente precisa sentir as coisas e a gente precisa saber o que a gente tá sentindo. Porque muitas vezes as coisas elas se confundem. Sim. Você acha, por exemplo, você acha que às vezes você tá sentindo ansiedade e às vezes não é ansiedade. Às vezes é medo. Às vezes você acha que você tá sentindo ansiedade, você não tá ansiosa, você tá animada, você tá entusiasmada. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito serelepe. E eu tô sempre muito e as pessoas automaticamente acham que eu tô ansiosa em muitos momentos. E aí eu falo, eu não tô ansiosa, eu tô entusiasmada, eu tô muito animada, eu tô muito feliz. É que é tão intenso que parece uma ansiedade. Mas eu não tô ansiosa. Eu tô extremamente animada e entusiasmada. Então a gente também precisa conhecer as emoções. Se a gente não conhecer as emoções, a gente pode confundir, a gente pode dizer que é uma coisa sendo que é outra. Total. E eu até, acho que a gente já conversou sobre isso também, mas eu acho o nome do podcast da Natália, do Para Dar Nome às Coisas, excelente exatamente por isso. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe nomear as coisas. E é muito importante, porque ansiedade é muito diferente de entusiasmo. Sim. Sabe? Então, é muito importante a gente ter esse preciosismo mesmo com as palavras. E a gente já falou sobre isso também, né? De não generalizar. E às vezes é muito fácil a gente cair nas emoções mais genéricas, assim, que são as mais comuns, né? Porque acho que tem esse lugar da gente saber essas emoções mais específicas, conhecer elas e deixando decantar. Putz, eu tava achando que era essa emoção, mas na verdade é um medo que tá por trás. O que tá por trás dessa emoção que tá gritando aqui? É essa emoção mesmo? Não é essa emoção? Sabe? Porque eu acho que tem o tempo dessas coisas. Porque senão a gente simplesmente acha que é aquilo e... pronto, é isso, sabe? Sim. E linkado muito com isso que você tá falando, qual é o gatilho que tá me gerando essa emoção? Porque da mesma forma, às vezes você acha que o gatilho é esse. Mas, na verdade, lá no seu subconsciente é outro gatilho que tá fazendo você sentir aquela emoção, e às vezes não é aquela emoção. Então, eu acho que todo esse trabalho, ele é um trabalho, é um processo. Com certeza. É um trabalho de maturação, assim. E aí eu acho que tem um dos livros que eu mais gostei de ler na vida, Tudo é Rio.
Esse livro é excelente, gente. E aí, toda vez que eu converso com as pessoas, ninguém entende quando eu falo que Tudo é Rio me ensinou um pouco uma questão de resiliência, uma questão de maturação, de deixar as coisas passarem. A gente precisa também deixar as coisas passarem pra gente também entender um pouco o que é. É claro que é um deixar passar de forma consciente. Porque senão a gente vai deixar passar, a gente acha que o tempo vai curar e o tempo não cura nada. Mas é o deixar passar de forma consciente para aquilo tudo se acalmar. Como a água mesmo, tipo, deixar a água se acalmar. Mesmo. Deixa passar, porque a água vai limpando, e você deixar passar de forma consciente para você ir entendendo as emoções internas e todo esse burbulho que tá aqui dentro, sabe? Como diz minha mãe, deixar a lama secar, Letícia. Eu amo, ela sempre fala, às vezes tá passando por uma situação, ela... Gi, deixa a lama secar. Aí, toda vez que eu tô passando por uma barra, eu já fico, Giovana, deixa a lama secar. É quase um mantra já, nossa. Deixa a lama secar. Às vezes eu sinto quando você fala, nossa, eu vou deixar muito essa lama secar, porque deixar secar pra eu entender o que é. O que eu queria trazer um pouco também, que eu sinto muito sobre isso de você lidar, né, com as suas próprias emoções, é que muitas vezes alguma coisa acontece e você sente aquilo, né? E a hora que você sente aquele turbilhão, você já quer resolver aquilo muito rápido. E aí o seu imediatismo de resolver acaba ultrapassando o tempo do outro. Você não espera... Você não deixa passar, que é isso que eu acabei de falar do rio, assim. Total. Então isso da gente querer ser tão imediatista por conta da nossa emoção, acaba invadindo muito o espaço do outro. Eu acho que essa intensidade faz com que a gente queira dar vazão de uma vez. Tipo, quero tirar isso de mim, né? Mas eu acho que é isso. Esse não ultrapassar o tempo todo também tem esse lugar de tenho que decantar. E o decantar é deixar a lama secar. Tipo, deixar essa emoção. Às vezes não é nem só da reação, mas é também do sentir que a gente tem, sabe? Da relação que a gente tem com essa emoção dentro da gente. Sim. O quanto a gente consegue maturar ela um pouco mais. Porque senão, de fato, a gente vai ser sempre muito imediatista. Porque tem emoções que são extremamente desconfortáveis. E a gente vai querer fugir, não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho, e é importante a gente também ter um pouco essa consciência, assim. Por exemplo, você saberia dizer quais são as emoções que você mais tem dificuldade de lidar? Sabe? Não, você não precisa dizer aqui, assim. Sim. Só que eu acho que a gente trabalhar Total. com isso e saber, porque a hora que aquilo vem, esse processo todo é super importante, porque eu acho que um bom trabalho de autoconhecimento é quando você sabe muito bem como você vai reagir a alguma emoção, mas você também sabe muito bem qual que é o gatilho. Então aí é um trabalho de autoconhecimento excelente. Maravilhoso. Porque a hora que acontecer aquele gatilho, não que você já vai acabar com ele pra você não sentir. Mas você tá atento, né? Você sabe como reagir. Exato, e você já tá preparado. Então, putz, isso daqui aconteceu. Muitas vezes isso faz eu sentir tal coisa e tal coisa faz eu agir dessa forma. Deixa eu me cuidar a partir de agora. Agora que eu já percebi, a luz acendeu, o que eu vou fazer a partir de agora? Sabe? Acho que todo esse trabalho é excelente também, é super importante. E eu acho que isso tem a ver com o imediatismo. Quando você fez essa pergunta pra mim, eu pensei que eu normalmente vou pra dois extremos. Um é, putz, eu me isolo e aí eu não consigo lidar com essa emoção e meio que eu quero soterrar ela. Ou eu guardei tanto que aí eu explodo. Tipo, Entendi. sabe, meio que... Você tá falando de alguma emoção específica que tá aí na sua cabeça. Tipo, pode ser, sei lá, medo, pode ser raiva, pode ser tristeza. E aí, tipo, fica tudo muito excessivo. Ao invés de, tipo, eu ir dando vazão e compreendendo, às vezes, quando eu vou ver, eu guardei muito tempo. Que eu acho que tem um pouco disso, às vezes de não sentir que eu tenho tanto essa permissão. Porque muitas vezes as pessoas falavam, você é muito dramático, ou você é muito sensível. E aí, o fato de receber isso me fez, de uma certa forma... não querer olhar pra isso. Só que a minha forma de expressão da emoção era a minha forma de regular. Entendeu? Então, eu acho que também tem esse ponto muito importante. Às vezes, o fato da gente chorar ou da gente expressar, desde que, claro, a gente tenha consciência de como isso afeta o outro também, se afetar, se é só com você, é muito importante que você permita que o outro consiga se regular, sabe? Que ele consiga expressar o que ele precisa. Sim. Que é o que a gente falou também. Então, eu sinto que em alguns momentos isso me foi tirado. Sim. E eu tive dificuldade de lidar depois, sabe? Como que eu lido com isso se as pessoas não compreendem o meu jeito de sentir ou não respeitam como eu reajo às coisas, sabe? Eu acho, isso tá muito linkado com o que a gente falou um pouquinho antes, né? E eu acho que essa questão a gente lidar mesmo, porque, gente, jogar as coisas pra debaixo do tapete
nunca vai resolver, sabe? E é muito aquilo que você falou do lar, né? Você é o seu próprio lar. Como que você não vai cuidar da sua própria casa? Sim. Como que você não vai cuidar do que tá aqui dentro? Você vai ter que precisar cuidar, porque senão, gente, vai ficar tudo muito bagunçado. E eu acho que é muito isso, assim, o que direciona a vida? A gente tá aqui pra quê? Pra sentir. E a gente sente o quê? Emoção. Então, como que a gente vai ter medo de lidar com o que a gente veio aqui fazer, basicamente? Total. A gente tá aqui pra isso, sabe? Então, e é isso. E é você se permitir sentir todas as emoções que sejam possíveis nesse mundo. Vai acabar a tua vida e você não vai ter sentido várias coisas? Pô, eu quero sentir tudo mesmo, sabe? Então, acho que isso... E a gente parar de colocar algumas certas emoções em lugares ruins. Total. Porque não tem emoções que são ruins. É claro que tem emoções que são desconfortáveis de sentir. E tem emoções que são mal interpretadas pelas outras pessoas. Só que todas as emoções são sentidas por todo mundo. É que nem o Divertidamente, né? Você vê que Isso. todo mundo tem... E você passa a se relacionar de um lugar diferente, né? Você olha e fala, cara... É o meu sistema aqui funcionando. Sim. Vou cuidar desse sistema. Vou entender por que essa emoção tá me chamando, sabe? Sim. Eu acho maravilhoso. Eu Gente, penso divertidamente. Eu me sinto, assim, encantada, sabe? Tipo, sim, excelente. meu, alguém contemplou tudo que eu sinto sobre as emoções. Não. Sabe? Tipo, eu acho muito incrível, impecável. Parabéns quem fez isso. Parabéns. Quem fez Divertidamente é um gênio. E o Divertidamente 1 é excelente. Agora o Divertidamente 2 é mais excelente ainda. Eu já assisti 3 vezes, tá? Incrível. Porque eu fui com o Caio, aí eu fui levar meu afilhado, fingi que não tinha assistido pra não chatear ele. Aí fui de novo, aí eu já assisti de novo no Disney Plus. Gente, é muito bom. Divertidamente é muito bom. Excelente. E eu acho que é isso também. A gente tentar entender um pouco quais são as emoções que a gente tá deixando tomar conta do comando. Esse Divertidamente 2, ele é muito interessante por conta disso. E, cara, quando eu assisti... Ai, Giovana, eu chorava tanto e eu falava... Não é mais a alegria. Não é mais a alegria que tá no comando. Me pegou muito também. Peguei muito. E ainda que Letícia significa alegria, né? E sempre, assim... Sabe assim, se apresente de uma forma diferente que não seja sua profissão. Meu nome é Letícia, sou uma pessoa muito alegre. Aí eu fazia uma brincadeirinha por causa do meu nome. E aí, tipo, eu assistia e eu falava... Cara, como é desafiador... você deixar, na vida adulta, quem tomar conta do seu comando ser a alegria. E é engraçado, porque a hora que mostra a mãe, não é a alegria. Acho que é a tristeza, não é? Eu lembro que não é alegria, agora não agora eu lembro que é. Mas eu sei que não era alegria, porque isso me chamou muita atenção na hora. Eu falei, caceta, como assim? Muito engraçado isso. E não que também a gente precise se sentir alegre o tempo todo. Sim. Também não acho que é nesse lugar. Mas é a gente ter a inteligência, a automotivação, o que Daniel Goleman diz, do você saber qual emoção entrar no comando a cada momento. Então, a gente precisa ter... É uma questão um pouco de bom senso até, com a inteligência emocional, sabe? Acho que inteligência emocional é um pouco a gente ter bom senso internamente. Do tipo, deixa eu deixar aqui, porque tem momentos que é pra você sentir raiva, por exemplo. Tem momentos que é pra você ficar estressada pra caralho, por exemplo. Só que tem momentos que não. E eu acho que também tudo tem um pouco o seu limite. A alegria tem o seu limite. A tristeza tem o seu limite. Não deixar também que aquilo fique, né, o tempo inteiro comandando sua vida. Assim. Isso, ou também não extrapole no momento de sentir. Tipo, você quer ficar estressado? Ok. Fica estressada na medida certa. Não vai ter problema. Quer sentir raiva? Ok. Sente raiva na medida certa, também não vai ter problema. Então, é essa questão de você saber deixar quem que vai entrar no comando e até que, tipo, como se ele estivesse regulando um volume, assim, até que volume ele pode, até o 35. Meu amigo, acima do 35 você já tá extrapolando, sabe? Um pouco isso, assim. E eu acho que olhar isso também para as emoções enquanto geradores de vida. Todas elas geram muita vida. Sabe? Memória, aprendizado, repertório emocional. A gente vive para isso, para se conectar, para sentir. A gente só sabe que a gente tá vivo quando a gente tá sentindo. Sim. Né? Se a gente foge do sentir, a gente vai se afastando cada vez mais desse lugar vivo, desse lugar humano, desse lugar carnal, né? É isso, esse é o ponto da vida. Sabe que agora eu linkei muito um ponto com o episódio anterior, realmente, do episódio 11 das telas, que é a questão do o que você tá proporcionando para você mesma, para você viver e sentir. Porque, por exemplo, voltando um pouco no episódio 11, né, quem assistiu, se você fica muito tempo só em tela, o que você tá se permitindo realmente sentir? Qual é a emoção, de fato, que você tá sentindo de uma forma
intensa e verdadeira. Porque são pílulas, assim, tipo, gotinhas de dopamina. Qual a emoção que você tá sentindo? Nenhuma, às vezes. Às vezes você não tá sentindo emoção nenhuma. Porque para um conteúdo, ele mexer com as suas emoções, ele precisa ser um conteúdo profundo. Não vai ser um conteúdo de 15 segundos. Raramente vai ser. Então, o que você tá se proporcionando viver para você verdadeiramente sentir emoções? Sim. Amiga, vamos viajar agora. E eu acho que, assim, às vezes, se você tem dificuldade com uma emoção, proporcione um ambiente para que você possa sentir isso, sabe? Se instigue aí em algum lugar, ou frequentar, ou se relacionar com pessoas que tenham mais esse repertório. Porque são coisas que a gente vai aprendendo também, né? São coisas que a gente aprende com o outro, que a gente vai, entendendo. Ah, nossa, aquela pessoa se permite sentir, então vou ficar mais perto dela, vou ver como que ela age, sabe? A melhor forma de você ensinar outro é pelo exemplo. Não tem como. É a influência do exemplo, da ação. A ação influencia e ensina muito mais do que a fala. Total. Tô preparadíssima pra ser mãe. Nada a ver, né? O comentário, nada a ver. Cuidado com o que você fala, tá, Letícia? A gente tá falando aqui do... É verdade, verdade. Calma. Aguenta mais um pouquinho aí, universo. Ai, muito bom. Amiga, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que é isso. Eu acho que a gente chegou num resultado muito bom. Deu vontade de assistir divertidamente. Com você, vamos fazer uma maratona? Vamos? Com telão lá fora? No quintal? Vamos sentir. Vamos sentir? Achei excelente. A gente tem que criar um momento inteiro pra gente sentir e assistir o divertidamente de forma gostosa. Amei, já topei. Amei também. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, porque só gravando ele, eu tenho certeza que ele já se tornou um dos meus favoritos. Já sei. Me conheço. Me conheço muito bem. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo episódio.